Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Nosso vídeo é sobre números racionais, aqui em específico sobre porcentagens de frações. É um vídeo para o 6º ano do ensino fundamental. Tá? Então, para explicar, falar um pouquinho aqui sobre porcentagens e frações, vou partir aqui da porcentagem, tá? A porcentagem vai ser uma fração, é um todo dividido em 100 partes iguais. E para exemplificar aqui minha porcentagem, eu vou utilizar a porcentagem de 25%, a minha primeira representação aqui de porcentagem. Eu vou utilizar a simbologia aqui de 25%. Notem que esse daqui é o símbolo de porcentagem, tá? Cuidado para não confundir com o símbolo de divisão. Divisão são 2 pontinhos. E porcentagem são essas duas bolinhas com um tracinho dividido ao meio delas, né? Então a gente tem aqui a porcentagem, representação de porcentagem. Temos também a porcentagem escrita na forma de fração. Tá? A leitura aqui é 25%, ou 25 centavos, né? E nota que o 25 está aqui, na escrita com a simbologia de porcentagem, o 25 está aqui. E esse 25% é a representação desse símbolo aqui, ó, é dividir por 100, tá? Então nós temos aqui no nome porcentagem, é o número dividido por 100, tá bom? E se eu pegar esse número, que é o 25 aqui no meu exemplo, e dividir por 100, eu vou ter o número que a gente vai chamar de decimal. O número decimal é 0,25. Se eu pegar o 25 e dividir por 100, o resultado será 0,25. E notem também que o 0,25, que é o número decimal, né? O 2 ele está na casa do décimo e o 5 está na casa do centésimo. Então, o centésimo ele também está aqui, ó, porcentagem, centésimo. Então, a forma decimal da porcentagem do 25% é 0,25. E uma outra forma da gente representar a fração, que é muito comum também, é utilizar a forma geométrica. Note que aqui eu tenho uma malha, né, quadriculada com 100 quadradinhos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o todo e dividi em 100 partes iguais, conforme está escrito aqui. E das 100 partes iguais, eu pintei 25 dos quadradinhos. Tá bom? Então, vamos para um exemplo aqui. Ó. Eu vou calcular quanto que é 25% de 1.200. Tá? Então, lembrando que 25% eu posso escrever na forma de fração, 25 por 100. Esse D aqui eu vou representar por uma multiplicação. Tá? Vou trocar o D por uma multiplicação e 1.200. Então, são 3 formas para a gente calcular a porcentagem. Eu vou começar com uma, depois eu dou outro exemplo com as outras 3. Então, eu gosto de fazer da seguinte forma. Ó. A gente pode fazer assim. Deixa eu apagar aqui. A gente pode pegar o 1.200, que está no numerador, né? Nota que esse 1.200 não está escrito na forma de fração, mas eu posso colocar um aqui embaixo, né? 1.200 dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu posso colocar ele embaixo e eu posso primeiro fazer a conta de 1.200 dividido por 100. Com o tempo, você vai entender e você vai ver sempre você vai analisar antes de resolver a porcentagem. Eu vou pegar o 1.200 dividido por 100, porque o 1.200 aqui eu tenho 2 zeros e no 100 eu também tenho 2 zeros, tá bom? Então, posso simplificar. Ó, essa fração aqui, ó, 1.200 por 100, eu posso simplificar a fração cortando 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Tá? Então, 1.200 dividido por 100 é a mesma coisa que 12. Tá bom? Então, o que significa esse 12? Se eu tenho aqui o todo, né, padronizado aqui, né, a porcentagem é a padronização de uma fração com denominador igual a 100. Então, eu peguei o 1.200 e dividi em 100 partes iguais. O que é esse 12 que apareceu aqui na minha divisão? Cada pedacinho dessas 100 partes vale 12. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, cada quadradinho vale 12. Se eu somar todos os quadradinhos, o resultado total será 1.200. Tá bom? Então, aqui no final será 1.200. Se eu somar apenas os quadradinhos aqui roxos, os pintados, quanto que será? Né? Então, o que eu fiz? Primeira parte, peguei 1.200, dividi por 100. Agora, para eu saber quanto que vale todos os 25 quadradinhos, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar o 12 e multiplicar por 25, porque eu tenho 25 quadradinhos roxos. Tá bom? E o resultado aqui será 300. Então, anotem de novo, recapitulando, o que eu fiz aqui. Embora na minha porcentagem aqui, o 25 estou dividindo por 100, tá? Eu peguei o 1.200
e dividi por 100 primeiro. E depois o resultado eu multipliquei pelo 25. Então, na porcentagem, a gente sempre vai ter uma conta de divisão e uma conta de multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, a minha conta ficou da seguinte forma. 1.200 dividido por 100 e o resultado eu multipliquei por 25, beleza? Então, esse é o mais usual quando eu tenho aqui números grandes, né, terminados em zero. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Eu quero saber quanto que é 30% de 45. Vou fazer a mesma representação, ó. 30%. 30 dividido por 100. O D eu troco por vezes. E o 45 eu coloquei aqui após o sinal de multiplicação, certo? Então, a primeira forma que seria o mais usual aqui fazer. Deixa eu apagar aqui a minha setinha. Primeira forma seria o seguinte, ó, eu pegar o 30, multiplicar por 45, fazer 30 vezes 45, aqui deu 1.350, tá aqui o resultado. E o resultado dessa multiplicação eu venho e divido por 100, tá bom? Esse é o primeiro passo. Peguei o 1.350, vou dividir por 100, tá? O resultado será 13,5. Uma coisa que é importante começar a observar é que o 100 eu tenho aqui, quando eu divido o número por 100, eu tenho 2 zeros após o 1. Tá? Notem que a vírgula que apareceu aqui no meu número decimal, ele está duas casas após o zero aqui, que era o número original, né? Era 1.350, eu conto duas casas e eu coloquei a vírgula aqui entre o 3 e o 5, ficou 1.350. Certinho? Então, esse é o meu primeiro... Vou colocar aqui, ó, método número 1, para fazer determinar a porcentagem. Eu vou ensinar as três porque, né, às vezes esse é um jeito mais rápido para uma porcentagem, às vezes pode ser que esse não seja o mais fácil, né? Você tendo os três na cabeça, você vai escolher qual que vai ser o mais fácil para você. O segundo método aqui, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou dividir o 30 por 100, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vou dividir o 30 por 100, ó. 30 dividido por 100. Quanto que vai dar 30 dividido por 100? Tá aqui, ó. A fração 30 por 100 eu posso representar pelo número decimal 0,30, tá bom? Então notem que, ó, primeiro eu fiz uma divisão e agora eu vou fazer a multiplicação, ó. O resultado que deu eu vou multiplicar com 45 e vai dar o mesmo número, ó, 13,5, tá? Então, no primeiro método, eu comecei com uma multiplicação, depois uma divisão. No segundo, eu comecei com uma divisão e depois com uma multiplicação. E no último aqui, eu vou mostrar o seguinte, ó. Opa, travou aqui. O último, eu vou começar com uma divisão, tá? Igual eu fiz no exemplo lá do 1.200. Vou dividir o 45 por 100. 45 dividido por 100. 45 dividido por 100 ficou 45. E o resultado que deu, eu vou multiplicar com o número que sobrou lá, que é o 30. 0,45 vezes 30 será 13,5. Tá? Então, esse é o terceiro método. Notem que os três vão chegar no mesmo resultado. Notem também que das três formas, eu comecei fazendo aqui... Eu fiz uma conta de multiplicação e uma conta de divisão, né? Olha só. No segundo eu fiz a divisão e a multiplicação, e no terceiro eu fiz divisão e a multiplicação. Tá bom? Então, quando eu tenho uma operação de multiplicação e divisão juntos, a ordem não vai influenciar no meu resultado final. Tá bom? Primeiro eu posso fazer a divisão e depois a multiplicação, ou vice-versa. Então, anota aqui essas três formas. Pode fazer alguns exercícios para treinar, né? Você mesmo escolheu a porcentagem, você mesmo escolheu o número que você quer determinar para testar, certinho? Gente, esse vídeo é só isso. Até o próximo vídeo. Valeu!